Ana, você me escuta? Escuto sim. Ah, então tá bom. Meu nome é Ana, você é a debatedora aqui da sessão. Certo, Ana. É só começar a chegar, tá bem? Tá bem. Eu vou só fazer a parte técnica aqui.
Como é que ela vai fazer? Você está no seu e-mail? Ou assim? Aqui minhas coisas. Luana, a gente está só ajeitando aqui para começar, tá bom? E PowerPoint PDF, tanto faz aí. Tá, deixa. Eu vou deixar os dois abertos. E aí a gente fez. Ah, tá aí, ó. Esse aí é o meu. Não, eu sei que Não. É um estudo de caso múltiplo na meu também. tudo bem? A senha é 2280. Ah, tá. 2280, ADA minúsculo, ADA. Tá bom. E ela tá Se você for ali na frente, aí ela vê você. Conseguiu pegar? Oi, Luana. Ai, é que a câmera ela vai pela voz. Aí ela Eu estou escutando sua voz, professora. Opa, muito bem. Tudo em paz aí? Oi. Apareceu agora. Muito bem. Eu vou ficar sentada aqui atrás, tá bom? Tá bem. Beijão. Onde que a gente se posiciona para apresentar? A câmera é aquela preta ali, ó. Deixa eu ver aqui o telefone. Eu saio do workshop. Já é isso aqui. Tem um banheiro bem aqui atrás. Vamos por aí também. Acho que posso começar, não posso? Espera só me colocar o. Isso, Minha roupa. Sério. E como que me os PowerPoints? Se você quiser, eu posso ficar aqui, mas você só me conta. Não tem. Eu não conheço, se você me explicar. Não sei, faça como vocês acham. Pode Se auxiliar. você quiser ficar aqui ou se você quer que o computador que vai na apresentação é aquele. Eu faço assim. Isso. Me avisando. Tá bom. Eu tinha apontador. Sabe aqueles apontadores? Eu tinha. Eu tinha apontador. E aí tem que mostrar aqui. Se tiver faltando você mostra essa, eu vou fazer aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. André, meu pautor, pelo amor. Tá bom. Mas você acha que é melhor eu ficar aqui para as pessoas da câmera verem? Não, não. Todo lado de lá. Tanto faz. Você vai ficar bem ali. A câmera, ela acompanha, essa câmera preta, ela acompanha a voz. Ah, então Então, posso mesmo se ficar... você mudar um pouquinho de lado, ela vai acompanhando. Aqui não está mal, então, né? A câmera tá ali. Isso é de eu. Um lá e os outros todos aqui. Aqui. É melhor desensinar. Conhece? Está aberto aqui, deixa aberto aqui. Pode Tá? deixar. Ah, da PUC São Paulo. Você é o André ou Sou o Svartman, primeiro. André Schwartz? Parceiro também, André. Ele não está aqui no Está online. Ele tem que estar online. E o Alexandre. É bom conhecer pessoas da mesma área. Tudo bem, André? Você nos ouve? Eu ouço muito bem. Boa tarde a todos. Tudo bem? Eu estava abrindo a nossa apresentação, que vai ser ao vivo e a cores, não a vídeo. Ah, ótimo. Muito bom. Boa tarde, eu sou Fernanda de Sá.
professora na Universidade Nova de Lisboa, mas sou brasileira. Aluna da FEA. Há muitos anos atrás. Professora, acho que você aqui. Então, vamos iniciar. Você tem a ordem do espelho? Seria... Acho que era o meu primeiro, vocês não darem a ordem, eu não sei. Muito bem. Você também apresenta? Não, já tem vídeo. Ah, vai usar o vídeo? Então, eu havia entendido que ia usar também, por isso não tive preocupado em salvar a apresentação, vocês mas eu querem atendo usar o vídeo? e a vida é igual. Eu vou- prefiro que é uma escolha dos autores do moderador. E é como vocês preferirem. Eu prefiro, porque já está compactado, ou seja, Já tem uns 8 minutos e Tá 20. bom. Não vai extrapolar para não Acho que a ter... gente pode completar depois da discussão. Acho que sim, acho que é melhor. Eu Vamos, pensei que a gente tinha que apresentar. vamos assim. Porque são 8 minutos, depois mais 8, mais 7, 8 de... Mas pode ser discussão. híbrido? Gostaria de apresentar. Não, pode apresentar. Posso? Sim. Primeiro, intenção empreendedora é o seu, né? Não, o meu, a ordem de sessões era isso. É o da minha aluna, pode pôr o vídeo. É o meu, é o O meu. inte- o Mais in- à frente. a intenção empreendedora Intenção feminina empreendedora. é de quem? Aqui, conosco. Aí ela já gravou. Você vai apresentar o seu Vou. e você. Eu vou ao título de todos. Se todo mundo for apresentar, eu Melhor, apresento sem né? problema. Se todo mundo for no vídeo, eu vou no O vídeo. que vocês gostam mais? Deixa eu dar uma alô pro pessoal aqui. Eu vou apresentar mais ricos. que eu também, fiz, eu fiz Boa tarde, alguns pessoal, também. tudo bem? Vamos iniciar então a nossa sessão. Agradeço aqui a presença de todos, especialmente dos autores, com os seus trabalhos. Vamos iniciar com o primeiro trabalho, a intenção empreendedora feminina sobre a perspectiva dos estereótipos na área de TI, uma revisão sistemática. Nós vamos assistir o vídeo, é isso? Opção por vocês? Ok, vamos assistir a apresentação. Então, pode, por favor, colocar ali. Você quer apagar a luz para mim, para ver melhor? Assim, Sim. sabe? E aí nós vamos fazer a seguinte sequência, vamos assistir ou acompanhar a apresentação dos autores e logo em seguida fazemos o nosso debate e a nossa conversa sobre os manuscritos e seguimos assim até o final da sessão. Ok? Muito obrigado pelo apoio também. Vamos iniciar então. Meus cumprimentos a todos e a todas. Sou Luana Borges e vou apresentar o artigo sobre estereótipos de gênero e intenção empreendedora feminina no campo da tecnologia da informação. Esse trabalho tem a minha autoria e a autoria das professoras doutoras Natália Saraiva Martins Ramos e Janaína de Moura Ferraz, ambas do corpo docente da UFRN. Durante todo o artigo existe essa articulação teórica entre o estereótipo de gênero e o empreendedorismo feminino em tecnologia da informação, já que há um reconhecimento crescente de que a intenção empreendedora é relacionada ao assunto estereótipo de gênero, principalmente em negócios considerados masculinos, como é o caso das empresas de tecnologia da informação. Esses argumentos variam desde que muitos empregos em ciência e tecnologia se caracterizam como extremos, exigindo esforço físico, risco alto, longas horas de trabalho e viagens. Essa teoria reproduz o estereótipo, que é uma demonstração do processo do poder implícito que caracteriza a opressão do trabalho feminino. O presente estudo consiste em uma pesquisa do tipo revisão sistemática sobre o tema estereótipo e intenção empreendedora no segmento profissional da tecnologia da informação. A revisão narrativa de literatura que antecedeu o trabalho identificou lacunas, dentre as quais as que há poucos estudos que abordam especificamente o campo da tecnologia da informação. Partimos então das seguintes questões-problemas, que são essas 3 dos slides. Como a academia trata a questão do estereótipo de gênero e a intenção empreendedora feminina no segmento profissional da TI. A questão de pesquisa 2, quais são as tendências ou direções de pesquisa sobre este tema? E a questão de pesquisa 3, quais são as implicações teóricas e práticas?
O objetivo deste estudo consiste na análise de como a academia internacional trata essa questão do estereótipo de gênero e intenção empreendedora feminina. Existem várias teorias que embasam o aspecto gênero em postos de trabalho, e a TAI é uma delas. A TAI é a teoria da ameaça do estereótipo. Nela, a ativação do estereótipo é o mediador potencial dos efeitos da ameaça, apenas quando os indivíduos estigmatizados enfrentam uma situação na qual correm riscos de serem pessoalmente reduzidos a um estereótipo negativo, característico do grupo a qual pertence. Torna-se relevante, então, observar que a TAI, na atividade empreendedora no ramo de TI, aborda questões cruciais de relações causais em situações sociais. O ramo de tecnologia da informação e negócios femininos poderia contribuir para a minimização dos estereótipos, já que a área, além de potencialmente gerar vantagens referentes a essa representatividade feminina, também contribui para a inovação e quebra desses paradigmas. A presente RS foi estruturada através da ferramenta Passful, que é um site e um software que é capaz de estruturar revisões. O objetivo deste site é possibilitar a manutenção da estrutura adequada para que os pesquisadores trabalhem de forma online. O Passful também permite o compartilhamento do conhecimento e dados entre os pesquisadores, mantendo um processo rigoroso. Como estratégia de revisão, usamos também o estudo de Kitchen Charteris, que é o método PICOC, população, intervenção, comparação, resultado e contexto, e o protocolo elaborado de planejamento, condução e relatório, como vocês podem ver nessa figura, na figura 1. O planejamento com a identificação da necessidade de uma revisão sistêmica, a formulação da questão-problema, a condução com a busca e seleção dos estudos primários, a avaliação de qualidade, a extração de dados, a sumarização e síntese, a interpretação e, por último, o relatório com a escrita do artigo. Essa figura 2, ela foi inspirada no método Prisma. Ela exemplifica os procedimentos que foram utilizados lá no software do Passful. Primeiro, nós pesquisamos na Web of Science, na Scopus e na Science Direct. Em seguida, na etapa 1, detectamos 111 artigos. Na etapa 2, nós removemos estudos duplicados e 2 artigos foram excluídos. Na etapa 3, fizemos a análise de títulos e resumos e 89 artigos foram excluídos. Por último, na etapa 4, fizemos a revisão dos textos por completo e 5 artigos foram selecionados para esse estudo. É importante falar que todo esse procedimento de seleção foi todo feito no Passful, inclusive essa remoção dos estudos duplicados. Nós não utilizamos nenhuma extensão para que isso acontecesse. Como resultado, tivemos estereótipos de característica inferior e competência digital menor em mulher. Em benefícios práticos, a revisão mostrou que a igualdade só é alcançada quando encorajamos as mulheres na atividade empresarial, e entre esses 5 artigos, apenas um cita o surgimento de um conceito teórico, que tem o nome de movimento de estereotipagem de gênero. Entre os caminhos para as desconstruções, os artigos citam educação empreendedora e ação governamental. As tendências de pesquisas de campo é investigar quais são os efeitos da educação empreendedora na intenção de ter ou não um negócio. Nós concluímos então que pode-se afirmar que as descobertas indicaram estereótipos negativos no gênero feminino quando comparado ao masculino. A educação empreendedora sempre aparece como uma espécie de tábua de salvação dessa subordinação feminina na área de TI. E uma característica importante é que o assunto negócios femininos ele é sempre investigado no ser mulher.
Em nenhum momento os artigos citam transgêneros e não binárias. Aqui algumas referências que foram utilizadas na elaboração deste artigo. E assim encerramos a apresentação. Muito obrigada. Estamos ouvindo, Luana? Tô sim, tô ouvindo. Ok. Vamos iniciar nosso debate. Começar? Vou na frente para Isso, por favor. Oi, Luana, eu sou a Ana, né? A gente já tinha falado na hora que você entrou. Eu sou mestranda aqui em contabilidade do programa, né? E eu estudo empreendedorismo feminino. Então, eu amei. Eu fiz alguns comentários, assim. Primeiro, eu achei muito legal essa questão de você trazer as teorias, né? De vocês trazerem as teorias e ter esse enquadramento. Eu achei muito interessante isso. Um outro ponto muito positivo do artigo, assim, eu achei que a organização visual das tabelas e quadros facilita muito quando a gente vai lendo, assim, que aí as coisas ficam mais concatenadas, sabe? Isso, para mim, foi muito importante. Uma sugestão que eu tive de leitura, assim, que vocês começam discutindo muito essa questão de que, normalmente, os estudos de empreendedorismo sempre colocam como essa pessoa generalizada, né? E que, na verdade, não é assim. E tem uma autora, a Amy Hurley, de 99, ela tem um texto que eu acho que é muito legal, que chama assim, né? Incorporando teorias feministas nas teorias sociológicas. E é bem focado em empreendedorismo. Uhum. E ela constrói exatamente do quão ruim é esse ser geral, que não é nada geral, ele é bem específico, é um homem, é branco, enfim, é heterossexual e tudo mais. Então, acho que pode ser uma leitura que pode ser bem benéfica, assim, para o artigo. E aí, um ponto muito pontual, né, ainda mais na apresentação, vendo a apresentação de vocês sempre tratam do termo gênero e não sexo. Aí, no quadro 4, é bem pontual, mas acho que é importante. Vocês colocam numa das linhas ambos os sexos. Então, acho que talvez ali deveria ser ambos os gêneros. Então, é só uma... Não, mas não tem problema, por isso que a gente está aqui, né? Obrigada. E a última coisa que eu pensei como uma sugestão, assim, talvez, se vocês conseguissem colocar desses artigos, acho que era um dado importante, por exemplo, colocar quem são essas pessoas que escreveram esses artigos, se são homens, se são mulheres, que países, sabe? Que eu acho que vai dar uma ideia um pouco... Dá uma pincelada bibliométrica. Um pouco desse contexto que a gente vai entender onde se está se falando desses assuntos, né? Acho que é só uma sugestão. É isso. Meus comentários. Obrigada, Ana. A maioria são homens. Eu imaginei. Eu sou a única mulher na sala, além das autoras. Então, olha, eu posso começar com uma... Eu também já fiz bastante pesquisa na área de empreendedorismo feminino. Eu confesso que não li o artigo. E pela apresentação, eu não entendi bem qual é o search question, qual a questão principal que vocês têm. Aquelas que foram colocadas. Então, qual é a principal, a grande questão? Quais são as tendências que nós podemos encontrar na literatura de questões que abordam a intenção empreendedora feminina para quem é da área de tecnologia de informação. Ou seja, vocês querem fazer analisar os estudos que já foram feitos sobre o tema. Para poder a gente encontrar lacunas, que foi desse interesse, porque a partir dessa revisão, ela então estruturou o projeto de qualificação. Então, aí, a partir daí, foi feita a pesquisa de campo empírica com estudantes, meninas de bacharelado de tecnologia da informação lá na UFRN, e aí o estudo foi qualitativo, e a ideia é que, se ela for doutorado, chegar numa escala que a gente possa compreender o impacto que a educação empreendedora possa ter para melhorar essa intenção, porque as empresas que são abertas lá, que lá tem as startups, né, as incubadoras, tem um percentual muito baixo de mulheres fundadoras. E outra coisa que não foi falada aí, que foi uma lacuna importante, foi tratar a questão dos modelos sociais, né, os social role, inspirações de mulheres fundadoras de empresas de tecnologia. Então, ficou comprovado, inclusive na pesquisa de campo, obviamente, que ganha de publica,
é que as meninas não conseguem dar um nome ou dois, que sejam, de fundadoras de empresas de tecnologia. Elas conseguem falar da Luísa Trajano, outros nomes aí mais conhecidos, mas não conseguem dar mais do que não conseguem, às vezes, nem chegar a um nome. E de 20 que foram entrevistadas, acho que a Alana pode confirmar isso, acho que uma ou duas só que realmente, eu não sei, não consigo ver aqui o nome da mulher que criou uma empresa de tecnologia de alcance, né? Não são pequenas empresas. Então, esse é um problema muito sério, porque a gente tem uma população já de mulheres de TI que é pequena em relação aos homens, né? Bem desbalanceado, tem estereótipos muito sérios que elas relataram isso já na pesquisa de campo. E aí, antes de ir para a pesquisa de campo, a gente precisava conhecer esse fenômeno. Como é que a literatura abordava esse fenômeno? E agora, a nossa surpresa, a quantidade é muito pequena. Pois é, isso quer dizer, para mim não é surpresa que seja pequena até, porque é um tópico muito específico. É um tópico, para mim, surpresa é ter algum estudo já feito sobre isso. Eu acho que é um estudo, para já, bastante inovador, bastante novo e diferente. Ou seja, lacunas acho que há em todas as frentes. Isso já, esse primeiro trabalho, quer dizer, é um trabalho que, para mim, acho que era o que eu esperava. Se você viesse com imensa investigação e pesquisa, eu ficaria completamente surpresa. Agora, sobre o segundo ponto que eu acho muito bem, começaram com isso para ver o que existe, que não é nada. Agora, é muito importante, é sempre fundamental a base. Quer dizer, quantas mulheres estudam TI? Quantas vão para essas áreas na faculdade? Temos que começar por aí. Eu sou professora numa escola de engenharia, sou economista e investimento em empreendedorismo. Dou aulas para engenharia informática, eletrotecnia, etc. Qual a porcentagem de mulheres que eu tenho na minha sala das aulas? Quanto que você supõe? Balanceado. Na área de TI são 20%. De sexo feminino. Na informática tem até menos, tem 5%, mas são todos engenheiros homens. Então, portanto, você tem que começar por trás, a base. Não é? Ninguém obrigou as mulheres a não ir para engenharia informática ou para, né? É uma questão das preferências que as mulheres têm. Não sei por que tem essas preferências, mas são os estereótipos. Você acha que é por causa dos não estereótipos? Não, as teorias que mostram. Na minha opinião, não tem nada a ver com estereótipo. Mas aí você tem que aí fica opinião, aí não é ciência. Mas pronto, você tem alguma investigação que fundamenta que as mulheres não vão para informática porque efetivamente acham que ali é um estereótipo e, portanto, é uma área que elas não têm, elas se sentem minorizadas, apesar de já adorarem engenharia informática, não vão para engenharia informática ou para TI, porque sabem que ali nas aulas vão ser desvalorizadas. Essa é a ideia de vocês. Essa é a ideia de vocês. E há um aspecto fenomenológico muito claro, que a experiência é das mulheres, a fala é delas. As mulheres de 17 anos, 16 anos, acabam por não optar em engenharia eletrotécnica. Não, quando elas fazem a opção, elas se sentem assim. Elas não têm esse sentimento de valorização, elas dizem que não tem professoras mulheres, a maioria esmagadora é composta de professores do sexo masculino, e que, por isso, elas não têm, digamos, um espaço como se elas pudessem nadar com mais fluidez. Elas sentem sempre um pé atrás. Mas a minha opinião, a minha sugestão é que essa base principal da razão que mulheres não escolhem essas áreas, se efetivamente se já tem um imenso artigos que deixam bem claro que é por essas razões que apontam, eu tenho algumas dúvidas. Eu não estou inteiramente convencida, mas pronto. Luana, diga. Eu não estou vendo a professora que está falando. Como é o nome dela? Eu sou Fernanda Ilson. Oi, professora Fernanda. Então, essa questão de escolher ou não a área não é o caso de estereótipo por causa da área, mas realmente é uma questão que antecedem essa escolha, né? É como se fosse a criação, vamos dizer. Pelo menos foi isso que a gente encontrou nos achados. A mulher sempre vamos dizer assim, criada para fazer enfermagem ou medicina, elas não são pela família, pela própria mãe ou pelo pai, ela não tem esse modelo, por exemplo, de exatas. E é por causa disso que tem menos mulheres em áreas de exatas do que em áreas
medicina, por exemplo. No levantamento, a gente vê isso. Uma última pergunta, Luana. Você já fez algum estudo de qual a porcentagem de rapazes, adolescentes e mulheres adolescentes que jogam? Não. Que se estão engajados em jogos. Você falou de games. Sim, games. Isso. Qual a porcentagem? Isso não vai dizer que é o pai ou a mãe que obrigou eles a gostarem de games ou não. Muito masculino também. Muito, e elas mas se sentem desvalorizadas também, assim como tem isso, que você tem uma premiação diferenciada. Enfim, Eu tenho filhos mulheres e homens. Nosso paradigma é diferente. Já falei Nosso paradigma é diferente. Já falei. Luana e a Natália, algumas sugestões para vocês poderem incorporar e seguir, né? Intenção empreendedora, não como um construto intenção empreendedora foi investigado, mas como mulheres empreendedoras que querem empreender. Né? Eu sugiro evitar o termo intenção empreendedora, porque isso é uma variável psicográfica já utilizada na literatura, isso pode gerar um pouco de confusão. Então, utilizar um termo de empreendedorismo apenas, né? E sim estudar a perspectiva dos estereótipos. Aqui, uma outra questão fizemos estudo de estereótipos na área de TI. Minha sugestão, sei que sugere sempre coisas a mais aí, mas mostrar também os estudos que existem que não são na área de TI e o que eles apresentaram nos resultados, se há diferenças em relação à área de TI. Né? Porque a questão dos estereótipos para empreender, né? E essa carga ela ocorre em todas as áreas de empreendedorismo. Então, será que elas são diferentes por áreas? Então, você está fazendo a revisão sistemática, deixar mais ampla a tua revisão sistemática, com TI e sem TI, verificar se há diferenças nesse sentido. Né? E um outro ponto, para se pensar em termos dessas diferenças, aqui, pensando em questões dos estereótipos em relação ao empreendedorismo, é mais difícil assim, de parar, pensar e planejar uma produção em termos de localidade, porque a localidade e aqui está a cultura das localidades, elas variam e isso pode implicar em diferenças no peso dos estereótipos que ocorrem sobre essa população feminina. Isso apareceu na literatura. Então, ter isso e aí trazer para o levantamento que vocês estão fazendo das falas e que já está tendo uma investigação, poder ter esse cruzamento para poder fazer essa análise. Mas dentro aqui, né, sem entrar nesse estudo, em termos da revisão sistemática, esse manuscrito ele poderia ficar com resultados mais relevantes se tira ali a questão para evitar essa confusão de intenção empreendedora e computa-se a diferença dos estudos em relação a áreas de TI e áreas de não TI. A gente deu 27 estudos sem TI, usando estereótipos para trabalhar a questão do empreendedorismo feminino. Então, aí um outro estudo pode fazer exatamente sem recorte e eu acho que, sem dúvida, vai ser muito rico. Muito obrigada pela sua sugestão. Essas as sugestões, meus comentários, mas os colegas aqui, mais alguém? Tem 2 minutinhos. Só um comentário para tentar investigar o papel que o estudo levantou, a educação empreendedora. Então, será que as universidades preparam os empreendedores? O empreendedorismo nasce na universidade ou não? Né? Então, acho que, como o professor falou, ampliar o estudo sobre o papel da educação empreendedora e o desenvolvimento do empreendedorismo acadêmico, que é uma coisa que eu venho estudando há 10 anos, se isso está crescendo ou não. Acho que daria um foco maior e uma análise cruzada. Mas fala dela. Confirma isso, olha a coincidência. Sim, acho que é interessante. Brincadeira, eu vou pedir para ela trocar figurinhas com você. Tá. E a questão dos estereótipos, assim, tem área de empreendedorismo, TI e não TI, mas tem estereótipo de trabalho também. Está fazendo revisão, precisa aprofundar na questão do estereótipo. Até para ver se, em termos de empreendedorismo, já tem uma diferença em relação a áreas profissionais e carreiras, né? Que está muito ligado isso à questão da vida profissional, ativa, de trabalho, né? É aqui. Muito bom. Pegar depois seu contato. Tá bom. Obrigada. Obrigada, gente. Olhar universos
tangenciais em outras áreas que não tem como tal. A gente já levantou, mas aí ela se adiantou sobre o Legal. E um último comentário, mas Guilherme, tem trabalho, mas a aceleradora de startups universitárias que nós temos lá na ESAG, no programa, a gente, nas equipes que entram para apresentar propostas de criação de negócio, a gente tem tido mais ou menos de 30% a 40% de participação feminina nas equipes, quase você vê a disparidade do que é mais tem, que é menos de 5%. É incrível isso. Show? Bem, muito obrigado. Obrigado, Luana. Obrigada, Sucesso gente. no trabalho. Obrigada. E vamos para a próxima. Você pode... Então, tá. Eu apresento. Deixa eu fazer o vídeo. Por favor, controle o tempo. Prefere que eu fique aqui? Posso ficar aqui? Tem que sair. Melhor é que fique aqui? Está me dando tempo. Começar o negócio. Quando eu puder começar, posso começar? Eu vou apresentar um artigo chamado An Overview of the Use of Frameworks in New Business Ventures. Os professores que fizeram esse artigo sou eu, a professora Fernanda Lussai e a professora Helena Navas, da Universidade Nova de Lisboa. Em primeiro lugar, os novos negócios são considerados complexos, difíceis e arriscados. E um grande número de negócios nunca acabam por chegar no mercado devido a uma série de fatores, principalmente devido à incerteza que existe relativamente ao futuro. E o empreendedor, muitos empreendedores, acabam por ir à falência por vender produtos que ninguém quer ou ninguém deseja. Nesse sentido, a ideia desse trabalho é olhar para frameworks, para metodologias que existem, conhecidas, e estudar até que ponto elas são úteis, fazer uma análise crítica dessas frameworks. E as frameworks que escolhemos foram Lean Startup, Design Thinking, Business Planning, Business Model Canvas e Porter 5 Forces, que são bem conhecidas, e o Value Creation Wheel como ferramenta nova, mas que tem o seu interesse. Então, é uma análise crítica. O que pretendemos aqui é fazer uma análise crítica dessas ferramentas. O primeiro, Design Thinking, que todos vocês conhecem. Basicamente, o objetivo do Design Thinking, o designer se coloca na perspectiva do consumidor. Então, muito human-centered approach, com 5 fases: emphasize, define, ideate, prototype e test. E é um processo exploratório e interativo, com o objetivo de tentar perceber o que o consumidor quer. Qual o problema? É uma análise linear, que privilegia o ponto de vista do designer, o prior knowledge do designer, e, portanto, acaba por ser limitador devido à sua linearidade. Os processos criativos não podem ser sistematizados. A segunda metodologia, a Lean Startup Methodology, é basicamente uma metodologia que busca a eficiência e otimização, usando ferramentas de outras teorias, como Core, de Build, Measure and Learn. O processo é validado através de experimentação. As principais análises críticas é que, durante todo o processo, não aceite novos inputs. E, portanto, acaba por ser um processo muito eficiente, mas não ocorre um reajuste ao longo do processo, porque não há feedbacks ao longo do processo. Então, portanto, é possível melhorar esse processo, também adicionando pontos principais, milestones and checkpoints. Terceira metodologia, o Business Model Canvas, que é muito conhecida, em que, basicamente, representa como uma organização cria, captura e entrega valor. É um visual chart, é um modelo visual. Aqui temos uma única página, com a peça central, que é a proposta de valor, e que é a peça central do Business Model Canvas. Basicamente, é um framework estático, uma metodologia estática, e que exige outras ferramentas que podem ser adicionadas. Pode, nesse sentido, pela estaticidade, limitar a inovação nos modelos de negócio. O Business Planning é o mais conhecido, que é o plano de negócios, e basicamente a equipa toda dos promotores se reúnem e organizam a informação relativamente a uma nova oportunidade de negócios, e se estuda como essa informação é utilizada, definindo obrigações, funções, objetivos.
portanto, todos estão alinhados, né, em direção a um objetivo comum. Quais as críticas que se podem fazer ao plano de negócios? E uma crítica que é muito feita é que os empreendedores perdem muito tempo em escrever o plano de negócios em vez de fazer coisas mais úteis, como procurar financiamento, como procurar entender o cliente, as novas tendências, etc. Além do que, o empreendedor é muito intuitivo. Em geral, o empreendedor não é aquele que planeia, mas é um intuitivo que pensa no futuro. Entretanto, essas críticas entram em conflito com os princípios da teoria da organização, na medida que a teoria da organização diz que planejar antes de tomar uma ação melhora a qualidade da ação. O planejamento melhora a qualidade da ação. E, nesse sentido, o plano de negócios facilita o desenvolvimento de um novo negócio. O próximo framework é o Porter 5 Forces, as 5 forças do Porter. É um modelo dinâmico que tem as 5 forças: o poder de barganha dos compradores, as barreiras à entrada, a rivalidade, os produtos substitutos e o poder de barganha dos fornecedores. Aqui está uma representação do modelo, é muito conhecido o modelo das 5 forças de Porter, mas pode ser criticado pela sua complexidade, pelo uso do jargão, o fato do modelo se focar muito na indústria, no nível da indústria, e não no nível micro do empreendedor. Outra crítica que se pode fazer ao modelo do Porter 5 Forces é que, com a revolução digital, e estamos aqui falando da primeira apresentação do TI, porque as fronteiras entre as indústrias estão menos claras. Você já consegue ver um car dealer, um vendedor de carros, também oferecendo financiamento bancário. Lá em Portugal, ele vende o carro usado em prestações e financia o comprador do carro usado. Portanto, desempenha o papel do banco. Então, essas fronteiras entre as indústrias estão cada vez mais, e pode-se dar milhares de exemplos disso, vendas online, Amazon, etc. Ou seja, as pessoas começam, as fronteiras entre as indústrias estão não são mais tão claras. A Value Creation, isso é um meta-framework muito interessante. Esse é novo e provavelmente ninguém da audiência conhece, é o único aqui que ninguém conhece, que é o VCW, de que ajuda a resolver problemas de uma forma dinâmica e criando valores para os stakeholders. Aqui temos o desenho do Value Creation, começa com um desafio, o diagnóstico, brainstorm de ideias, de soluções, aplica-se sempre com a interação do stakeholder, dos key decision makers, sendo assim até a solução final. A análise crítica que se pode fazer é que o key decision maker aqui, o decisor principal, participa de todo o processo. Entretanto, se ele não estiver envolvido, se ele não tiver poder, essa ferramenta deixa de ser interessante, é uma ferramenta que leva tempo para ser aplicada, e diferentes perspectivas culturais, mercado, etc., acabam por estar em diferentes formas de aplicar esse dado. Bom, resumindo aqui, essa tabela resume toda a apresentação, em uma matriz que tem quais são as teorias que estão fechadas em si próprio, aquelas que incorporam outras metodologias, as que são estáticas e as que são dinâmicas. O business model quer, mas é muito fechado nele próprio, a representação estática. O Porter 5 Forces é muito fechado nele próprio, mas é uma representação dinâmica. Business Planning permite a incorporação de outras metodologias, mas é estático. E, basicamente, esses 3 últimos, o Lean Startup, VCW e Design Thinking, incorporam outras metodologias e têm uma representação dinâmica. Bom, em resumo, isso é só, basicamente, esse artigo é uma reflexão das metodologias que existem e que podem ser interessantes, seja no ensino, como professores, ou também na investigação, pesquisa, no sentido de entender até que ponto elas ajudam realmente o empreendedor a ser bem-sucedido. As limitações de geral não são discutidas nas aulas, nos cursos, etc. E, por vezes, esses cursos dão só um framework ou outro em vez de combiná-los. E o que eu acho que é muito interessante é que esses frameworks também não abordam explicitamente 2 riscos que existem em negócios tecnológicos, que são os negócios que estão cada vez mais a crescer, que é o risco de mercado e o risco tecnológico. Quando você tem uma startup estou a falar porque tem um negócio que envolve tecnologia. Há 2 riscos, e eu dou aulas numa faculdade de engenharia, 2 riscos. O risco tecnológico, da tecnologia não funcionar, e o risco do mercado, o consumidor não querer comprar, porque não satisfaz nenhuma vontade, não tem nenhuma vontade, não satisfaz uma necessidade. Portanto, aqui termina a apresentação com as sugestões, isso é só um começo do trabalho, sugestão de investigação futura, que é basicamente um estudo empírico junto aos empreendedores, para ver até que ponto eles usam esses frameworks e como eles são. E outra vertente é desenvolver um modelo teórico que leva mesmo explicitamente em conta os 2 riscos, que é o risco tecnológico e o risco de mercado, que são muito importantes nas startups. Basicamente, essa é a minha apresentação.
em termos de prática, porque nós pretendemos ajudar os empreendedores a serem ainda mais bem-sucedidos nos seus negócios. E a inovação, e acelerar a taxa de inovação. E temos aqui as referências bibliográficas. Obrigada. Tem sugestões, agradeço. Esse é um trabalho inicial, é claro, não é um trabalho ainda consumado, com resultados empíricos, mas acho que é um tópico muitíssimo interessante. André quer falar. Nossa, eu falo primeiro. André? Ah, o André? Pode fazer essa consideração e depois eu vou passar para o André e vamos seguindo aqui. Tentei fazer rápido para que todos mais gente pudesse se colocar. Professora, assim, de 2 pontos positivos que eu achei muito legais é que são ferramentas que, no geral, são muito conhecidas, assim, então são bem utilizadas, então eu vejo uma contribuição, enfim, é um trabalho que pode ser útil para diversos públicos, né? Como você falou no ensino, para empreendedores e empreendedoras, é muito legal. E eu achei muito interessante também essa estrutura de colocar a ferramenta e a análise crítica, né? Porque às vezes a gente coloca só os pontos positivos das ferramentas e acaba não criticando ver as limitações dela. Eu acho que a estrutura em si ficou muito, muito interessante. Um ponto, talvez, que eu fiquei um pouco confusa, assim, eu senti uma sensação que eu tive lendo, foi que o estático e o dinâmico ficaram como campos opostos e que não conversavam. E que, assim, que o estático, de certa forma, ele era ruim e o dinâmico era bom. Foi a impressão que eu tive lendo o trabalho. E aí, acho que talvez uma discussão que pudesse ser feita no trabalho é que talvez nem sempre o estático é ruim, nem sempre o dinâmico é a melhor opção. Eu acho que talvez incluir um momento de que para que momento do negócio cada ferramenta é utilizada e como que essas ferramentas podem ser utilizadas em conjunto, né? Porque com as empreendedoras que eu trabalho, que são microempreendedoras, o Business Model Canvas, por exemplo, é a ferramenta que elas mais conseguem ter ali como quase um plano de sonho do que elas querem. Então, o fato de ser estático, e não é tão estático, na verdade, porque de tempos em tempos, os empreendedores, o ideal seria que eles voltassem e reavaliassem aquilo, né? Então, acho que essa separação, ela não é tanto 0 e 1, sabe? Talvez ela seja um pouco mais, dependendo para cada empreendedor, isso, mais contínuo. Então, acho que talvez esse seria uma sugestão, né? De tentar olhar esse ponto que, para que momento e para que tipo de empresa cada ferramenta seria utilizada. E uma pergunta só, assim, por que você escolheu essas 6? Porque no artigo eu não encontrei nenhuma justificativa do por que foram exatamente essas 6 e não outras, né? Então, acho que são essas minhas contribuições. Boas observações. Realmente, 5 delas são muitíssimo conhecidas. Qual mais você sugeriria como útil para esse artigo? A VCW, a Value Creation, eu aqui uso muito nas minhas aulas. E, efetivamente, era que eu eliminaria por ser pouco conhecida. Eu aqui acho que ninguém aqui conhece a Value Creation. É muito interessante. Inclusive, do próximo. Esse podia ser, pensei em incluir a SWOT. E a Double Diamond. A Double Diamond é muito Faz parte da estratégia da Cena Azul. A SWOT, a Ocean Azul também. A SWOT eu pensei. Se eu estiver pensando em criação de um novo mercado, para o empreendedor, para mim, o Oceano Azul faria mais sentido, inclusive, do que usar o Porter. O Porter é muito de economista, talvez seja o meu background de economista. Aí volta no que ela pontuou, né? Precisa justificar por que está usando essa. Se usa também o Lean Startup, por que não usar desenvolvimento pelo cliente do Blank? Ou modelo de cocriação. Modelo de cocriação. Precisa justificar se está usando. Fazendo. Pois pode-se pensar aqui, nas que são mais conhecidas de todas. Qual é a base da literatura? Sem dúvida, é a que mais conhecida. Pois é, e fundamentar nas mais conhecidas que existem. Ter um critério objetivo, seja perguntando para os empreendedores ou fazendo, de repente... Chegamos a fazer entrevistas com empreendedores, mas eu não quis abordar aqui as entrevistas com os empreendedores, porque eu achei que elas ainda estão muito pobres. Eles falam mesmo da SWOT e Business Plan. Mas não quis abordar, porque eu acho que precisa de mais aprofundamento para eu poder dizer. Mas pode ser começar ao contrário, através de entrevistas, ver quais são as mais abordadas e criticá-las. Outra opção, ver na... Acho que isso talvez seria melhor. Você poderia ver na literatura, mas na literatura você pode correr algumas das mais antigas e as mais citadas, porque elas são mais antigas. Mas você pode fazer um corte.
Pode não ter interesse você olhar na literatura Pode nesse fazer um sentido. corte. O que é Somari produziu? Uma área extremamente nova. Nós estamos aqui, eu acho que todos nós aqui estamos numa área muito nova, não há muita coisa, quer dizer, está aumentado, mas ainda assim é uma área bastante nova. Acho que o André queria falar. André, se você quiser falar, fica à vontade. A mãozinha que eu levantei aqui foi a mãozinha de bater palma, não foi de pergunta. Mas se alguém do Zoom também quiser comentar, fique à vontade. Temos mais 5 minutos. Opa. Vou fazer uma sugestão para o paper, assim, ó, eu acho que não é a questão não é para esgotar as metodologias, porque senão não vai ser possível, mas justificar a escolha das que foram adotadas, né? E até, se for o caso, restringir mais aquilo que é usado em startups, talvez, e até diminuir a quantidade das que estão aqui. Essas são opções que vocês podem ter. E esse overview eu acho ele bastante interessante, ele traz muito conteúdo e, né, assim como tem uma fundamentação dos autores quando se descreve o modelo, na critical analysis poderia ter os autores e os estudos que fazem críticas a esses modelos e compilar essas críticas. Que é aquilo que eu fiquei curioso, assim, eu li e vi algumas reflexões, elas poderiam ficar mais aprofundadas nesse paper, né? Então, fazer um levantamento, se foi levantado as características do modelo, levantar os estudos que já fazem apreciações críticas dele e daí dizer isso vai dar mais sustentação para o trabalho. É isso. Obrigada. Uma consideração, olhando o artigo, eu percebi o seguinte: existem 2 elementos aí que eu tenho que levar muito em consideração. O primeiro elemento é que trata-se de um estudo feito em Portugal. É isso? Dos empreendedores portugueses. As entrevistas para já, para os que não quis abordá-las, porque muito setorial, muito local. Mas que foram retratando, quer dizer, quem usa mais, os mais usados. Então, a primeira grande discussão é que quando nós pegamos um material, uma crítica sobre um processo utilizado em um país, eu tenho que compreender o desenvolvimento desse país no que diz respeito a acesso, no que diz respeito a atos de uso de determinadas ferramentas de gestão ou de visão do negócio no momento de empreendedorismo. A segunda grande questão que eu senti falta no artigo, e foi observado pela professora, é uma linha de tempo versus familiaridade. Então, eu tenho um número, e como já foi justificado, que não se está trabalhando ainda os entrevistados, ainda está em um processo de desenvolvimento, surge a necessidade de uma linha de tempo de maturidade e uso da ferramenta, porque eu trabalho com incubadora, e quando você começa a olhar o incubado em determinado momento de vida dele, momento de vida do empreendimento e a cultura organizacional que ele traz. Se ele vem da área de exatas, ele não vai ter contato com SWOT, ou vai ter aquele contato com SWOT quebrado, mal feito, pessimamente feito. Ele vai ter contato só com Canvas. Aí ele adora o Canvas, ele vai ter familiaridade. Então, quer dizer, esses 3 eixos vão suportar a crítica com mais resultado de encaminhamento. Porque o que eu vi e achei magnífico nesse artigo é o que a gente pode abstrair a partir daí para a orientação dos empreendedores. Se você está nesse momento, usa essa ferramenta. Vamos te orientar quanto a isso, vamos desmistificar isto e isto, e, de repente, para os setores industriais ou setores da firma, você vai começar a facilitar a compreensão do negócio para ele. Não para mim, para ele. Meu Deus. Então, esse é o ponto, a reflexão que eu faço sobre esse artigo. Interessantíssimo. Obrigada. Muito bom. Então, obrigado.
Mais um parabéns. Próximo. Sou eu. Você vai, eu posso apresentar. Eu vou apresentar para seguir a Assim, complementa um pouco o que está nos 8 minutos de vídeo. Fica um pouco mais resumido. A mais dinâmica. É esse aqui, né? É isso. Bom. Muito bem. Acho que a ordem foi muito bem construída dos artigos, porque tem uma conexão fortíssima com o artigo da colega de Portugal. Nesse caso, a gente partiu, os autores sou eu, o André Venâncio, que está online com a gente, e o professor Las Casas, somos da PUC, somos pesquisadores, estamos terminando o mestrado, eu e o André, o Las Casas já é pesquisador e professor, doutor na Pontifícia Universidade. Eu também tenho um mestrado em comunicação na Universidade Autônoma de Barcelona, que é um outro tema do que a gente vai abordar aqui, é uma evolução. Esse mestrado tem mais de 15 anos, então aqui eu estou renovando meus objetos de estudo, e aqui a gente não vai analisar, como foi feito pela colega, quais são criticar modelos. A gente optou por um modelo do qual a gente explica qual é a importância dele, que é o de análise SWOT, e fez um estudo de caso da aplicação de inteligência artificial para realizar SWOT para startups, porque as startups estão num momento de ebulição, precisam de muita agilidade, muita assertividade, e muitas vezes não sabem o como aplicar. E entender se esse objeto de estudo que foi essas startups que utilizaram inteligência artificial viram algo positivo nisso. Tá? Então, começando, já foi abordado aqui pela colega, as startups são empresas que elas estão nascendo imbuídas de tecnologia com uma necessidade de agilidade muito grande dentro do mercado. Elas têm um desafio inerente de que o fundador, em geral, ele faz tudo. Então, ele tem que tomar muitas decisões, tem um peso muito grande por conta disso. Então, muitas vezes, por necessidades operacionais, ele acaba ou deixando de lado ou não conseguindo, com profundidade, aplicar análises e questões de desenvolvimento de posicionamento e planos estratégicos, por falta de tempo, por falta de conhecimento e por falta de poder aportar em alguém especialista de fazer aquilo que uma multinacional faz. Então, aí vem a questão, dado esse desafio, se a inteligência artificial é uma possibilidade de tornar isso mais acessível, tanto em custo quanto em velocidade, com a profundidade suficiente, similar, por exemplo, a um expert fazendo um modo de aplicação de uma análise SWOT dentro de negócios como startups. Por favor. Entendendo, então, um pouco por que a análise SWOT. Então, o nosso artigo parte de entender por que a análise SWOT seria uma análise interessante, o que a inteligência artificial tem trazido, né, como ela é formada, os seus DNNs dos networks, como ela aprende com base nos dados. Então, o que são as startups e o estudo de caso dessa junção desses 3 fatores, se ele foi ou não positivo dentro de 5 startups pesquisadas através de uma inteligência artificial que elas utilizaram, que é uma inteligência chamada Mundi, e que necessariamente tenham realizado exercícios anteriores, já de análise SWOT também do modelo tradicional, justamente para fazer a avaliação de contraponto no estudo de caso, seguindo todo o rigor científico que exige o estudo de caso, obviamente acadêmico e não prático, simplesmente. Então, a análise SWOT vem há décadas sendo praticada e estudada. Existe um estudo muito interessante de 143 aplicações, cuja o central de questão é como estamos, que pé estamos na análise SWOT. E o que se entendeu é que a análise SWOT ela tem múltiplas formas de serem feitas. E justamente isso se aplica no nosso desafio. Ela tem os 4 quadrantes, conhecidos por todos nós: potencialidades e fraquezas, olhar interno do próprio negócio, oportunidades e ameaças, olhar de mercado. Mas como eu chego? Quais perguntas eu faço? E mesmo como eu vejo isso? 4 quadrantes assim ou 4 quadrantes assim? São múltiplas formas, não existe uma forma única de aplicação, ainda que ela seja vastamente aplicada e todos saibamos dos 4 quadrantes que ela tem. Antes era uma realização manual, era uma realização humana, que hoje já existem algumas ferramentas que aplicam a partir de questionários simples e que identificam onde estão. Isso é fortaleza, é potencialidade, e criam uma colcha de prioridades entre esses fatores, e essa é a inteligência que a gente vai falar um pouco. Pode. Então, no que se baseia os nossos 5 pontos do nosso estudo de caso, a questão central é:
pode ser considerada como ferramenta uma análise SWOT feita com inteligência artificial para acelerar e facilitar esse tipo de utilização de matriz SWOT em startups? Essa é a resposta que a gente busca com esse estudo de caso. Ela pode ser considerada como uma facilitadora e algo que permite aplicar SWOT ou não, é humano mesmo, não tem base. Proposição, portanto, é de que o uso da inteligência artificial para a realização de análise PFOA pode ser uma solução para esse desafio que esses fundadores têm de não conseguir ter como investir em algo humano e expert. A unidade de análise foi um estudo de múltiplos casos de 5 startups, como eu falei, que já realizaram das duas formas a análise SWOT. Os dados, então, seguem todo o rigor teórico, seguem todo o rigor do Robert Tinha, o principal autor que a gente usou para estudo de caso desse artigo. E, por fim, toda a interpretação foi feita com base qualitativa nos dados e correlações entre esses dados, principalmente saídos da plataforma, tanto análise de inputs que foram dados, como de outputs, para entender se eram críveis os dados que aquela ferramenta estava, de alguma forma, recebendo e gerando. Foram considerados críveis os dados, tá? Aqui a gente tem um pouco dados inputs que essas 5 startups, olhando como um todo nessa análise resumida, deram, onde que a inteligência artificial identificou que estavam nos quadrantes aqueles dados imputados, a maioria foi tida como potencialidade, em segundo lugar, fraqueza, o ambiente externo apareceu menos dentro dos inputs colocados, o que é natural, porque o fundador está imbuído no negócio dele. Então, ele traz mais informações sobre o que está acontecendo no negócio dele, mas não é uma disparidade preocupante. Ela simplesmente acontece de uma forma, como nós vemos no gráfico, foram 392 inputs que a gente analisou, que foram dados para a máquina por estas 5 startups, e ela entendeu que 260 eram características importantes para serem julgadas, e numa próxima estágio, pode passar, ele traz isso no que a ferramenta chama de capability, que não é tecnicamente, cientificamente capability, na nossa linguagem seria mais as características e capacidades que aquelas empresas têm, mercadologicamente a ferramenta tem o nome capability, e ela então traz 84 capabilities, que a gente até traduziu como categorias, para segmentar forças, fraquezas e oportunidades e ameaças. E nós fizemos então pesquisa qualitativa para entender desses 5 fundadores ou líderes, como eles avaliaram o processo de usar a inteligência artificial versus o processo tradicional que eles tinham utilizado anteriormente, necessariamente, para poderem fazer parte do estudo de caso. E a gente vê que toda a parte de capacidade de receber dados, sensação de que houve uma análise feita naquela análise SWOT, assim como as duas que falam sobre segurança, tem entendido que a análise foi profunda e segura. A grandíssima maioria, 4 ou 5 dos 5 entrevistados disseram que sentiram melhor utilizando a inteligência artificial. Em todos os quesitos, praticamente, foi igual ou melhor. Contudo, o que fala sobre entendimento do resultado da análise, ele sente falta de um ser humano. E a parte sobre agilidade e velocidade, também ele sente como ou similar, não é pior, mas ou similar ou melhor, sendo uma das questões a ideia da agilidade. Então, aqui a gente tem um contraponto com a proposta inicial de que a agilidade não aparece como algo diferenciado no uso da inteligência artificial, mas sim a profundidade de dados utilizada e a segurança da recepção desses dados. Então, aqui é um pouco da conclusão que eu já fui falando ao longo da análise, mas o ecossistema empreendedor altamente desafiador, a função do fundador carrega muito peso dentro desse ambiente. A Covid, claro, impactou a todos e muito esse ambiente, então trazendo ainda mais uma necessidade de se entender o mercado tão volátil que nós estamos vivendo. O processo de uso da inteligência artificial se comprovou plausível, como eu já falei nos quesitos que nós observamos, quantidade de dados e informação, e o olhar crítico do empreendedor do seu negócio é crucial, sem perder o cuidado, está sempre observando suas preocupações pessoais, já que ele é o fundador. Dessa forma, destaca-se a oportunidade de desenvolvimento de ulteriores artigos e estudos com relação a esse tema, já acabamos de ver um paralelo também, seja através de diferentes processos analíticos ou a partir de outras fontes e sistemas. Então, aqui são só algumas referências, obviamente tem muito mais que isso, é isso. Acho que eu não passei muito, começou um pouco. Não passou, exatamente. É isso. Obrigado.
Bom, então, vamos lá. Eu achei bem legal, porque a sorte é uma ferramenta super conhecida, né? Então, acho que conversa com muita gente. Eu acho que tem uma contribuição importante, né? Só que, como vocês colocam Deep Learning, ele conversa e traz uma coisa a mais, assim. Então, eu achei que a ideia foi fantástica nesse sentido, né? Inclusive, eu aprendi sobre as ferramentas que eu não conhecia, então foi bem legal. Acho que na introdução de vocês explicaram uma coisa, que foi não trazer uma foto da SWOT. Como é exatamente ela, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, ó, vai ser a cerejinha do bolo, né? E aí, uma coisa que também eu senti uma falta é que talvez vocês pudessem trazer um pouquinho sobre essa discussão do que é o Deep Learning para a introdução. Vocês trazem na metodologia, mas trazer um pouquinho para cima também, eu acho que já dá mais a entender o que é esse processo, enfim, sabe? Eu acho que pode facilitar isso. E aí, os meus outros pontos, eles são muito mais... eu gostei muito das tabelas, eu gosto muito de tabelas, então ficaram muito legais, assim. Os meus pontos são um pouquinho relacionados à metodologia. Assim, porque eu já apanhei em artigos quando se fala de pesquisa em profundidade, né? Vocês colocaram que foram 149 minutos com 5 empreendedores. Eu acho que isso numa publicação pode ser que vocês vão ter que justificar muito bem, porque talvez 149 minutos realmente não teve aquela profundidade de conversar com os empreendedores. E aí, talvez, eu não sei como é que foi esse processo, se vocês acompanharam os empreendedores enquanto eles estavam usando a ferramenta ou não, sabe? Se aconteceu esse diário de campo. Então, se vocês explicassem um pouco mais desse processo, ou então trocar a questão de profundidade, né? Mas, enfim, é uma sugestão, vocês seguem como quiserem. E tem um outro ponto que eu acho que é importante, que uma das pessoas não quis ser identificada, nem a empresa, nem o nome, né? E eu acho que é uma questão de vocês balancearem, se compensa colocar todo mundo como anônimo, para não ter nenhum problema, ou deixar dessa forma. Porque talvez o fato de ter um só anônimo pode um pouco evidenciar quem é, entendeu? Talvez no meio que vocês estão e tudo mais. Então, esses seriam meus comentários. Parabéns. Obrigada. Eu estou para conversar com vocês desde quando eu vi esse artigo. Então, a minha ansiedade é grande. A primeira grande questão é essa. Você colocou que há percepções, há compreensões, aspas, de como se aplica a análise. Qual é a forma que vocês aplicam? Isso para mim não está claro. Então, definir que vocês vão ter. Porque o que vocês estão criando não é uma metodologia, isso é um método. É diferente. Isso é um método de utilização de uma ferramenta, inteligência artificial, para se ter ganhos na análise de ambiente externo e interno, para que eu possa fazer uso disso como uma ferramenta de gestão e definição de estratégia, de opções de estratégia. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? Porque isso enseja um outro elemento que é, eu tenho lá, eu dou um input, eu jogo uma série. Quando eu comecei a usar a análise SWOT, eu, Ramsés II, do Tancão, pessoal da idade, pessoal da minha idade. Assim. Moisés e Maomé já eram adolescentes. Então, nós tínhamos que coletar isso. Na Gazeta Mercantil, a gente comprava os institutos de pesquisa, pagando a título de muito dinheiro, e formavam os books e passavam para os gestores, para eles que fizessem a análise sob supervisão, e a partir daí eu ia vendo as características de ambiente interno e ambiente externo. O que vocês propõem? Joga a massa de dados, transforma em informação, para que se possa analisar e descer em decisão. Esta parte da preparação do gestor para abstrair, para compreender, é uma preocupação que tem que ter, porque eu dou um negócio para o cara, dou um canhão para o cara e digo, olha, agora está tiro. Ele não vai ter capacidade para fazer a análise, porque a inteligência artificial, em que pese a qualidade dela no processamento dos dados, as escolhas são do empreendedor. Para onde ele vai, o que ele vai,
ele não vai dar conta. A SWOT não dá conta disso. E por isso, nós reunimos o board da empresa e dizemos, justifica por que essa tua análise, justifica por quê. E aí o cara tem que trazer da profundidade do seu cargo. Aí quando a gente está falando do empreendedor, é pobre. É pobre. Se eu pegar um cara de gestão de finanças, um cara de gestão de recursos humanos, um cara de gestão de marketing, é muito rico, dada a qualificação e especificidade desse sujeito, um engenheiro de produção e etc. Quando eu dou a ferramenta para ele, como é que ele vai reagir? Como é que ele vai incorporar essa ferramenta no processo decisório? Então, esse é o meu interesse, não é uma crítica ao artigo, ao projeto de vocês. Agora, eu pergunto, isso é uma dissertação, é fruto de uma dissertação, é fruto do que você pretende sofrer e apanhar na banca? O que é? Por favor, complementa qualquer coisa, coautor. Eu vou responder. Ele é fruto de uma questão prática. Essa ferramenta é uma ferramenta da minha empresa. Ela foi montada você quer ter uma organização que você quer prestar esse serviço. Ela existe e ela tem algumas ferramentas imbuídas nessa inteligência. E a SWOT é uma parte dela. E você quer calibrar ela. Okay. E ela não é... Isso é uma coisa interessante. Isso não está no artigo porque não era... Talvez fosse interessante agora a tua pergunta, mas a gente não trouxe o formato dessa inteligência artificial. Ela não é um SaaS. Ok. Ela tem um ser humano que aplica o questionário. Ele vai fazer a captura. E esse ser humano é um ser humano minimamente sênior e profissional, treinado a fazer isso. Ele não se propõe a ser um SaaS nunca. Ainda nunca diga nunca. Esse é o meu interesse. Eu gostei muito, achei muito interessante. Já faz tempo que eu fico debatendo com... eu vou dar consultoria, você tem que pagar, você tem que ensinar o gestor, você tem que fazer isso, e não vai. Aí, quando chega um dado momento, assim, joga isso aqui numa inteligência artificial, ela vai minimamente colocar em quadrantes, e aí você entra num outro patamar de discussão, você acelera essa discussão, porque é isso que você nos propõe. Exato. Ela organiza os inputs em formato mais leve de output para discussão. Isso, aquele quadro teu lá, ele dá esse sentido. Eu achei muito interessante. Mas vocês fazem entrevistas ou inquéritos? Mas hoje em dia está sendo hoje em dia ele está no formato mais inquérito. E não são perguntas abertas, não no estudo de caso, fazendo o uso da ferramenta. O estudo de caso é entrevista. É um inquérito. Tem opções, ele vai julgando e elas não se montando. Certo. E hoje a versão, parênteses, também tem a versão de hoje, que não é a versão estudada no artigo, porque ela já evoluiu, ela já sugere ações a serem feitas, dado o que foi identificado na SWOT. Ele fala, dado isso, suas ações prioritárias a fazer com a visão de marketing, que é o que se propõe essa empresa, são essas. E aí já diz o custo. Outra sugestão importante que eu daria é, hoje em dia, regulamento de proteção geral dos dados, aqui não sei se no Brasil vocês usam ainda, você não devia mencionar nunca o nome dos entrevistados. Você vai falar o sujeito A, sujeito B, o empreendedor A, o empreendedor B. Aí depende de como você não é por ele mencionar. Eu combinei, mas faz sentido. O ideal é não proteger sempre. Não faz diferença. Eu tenho autorização escrita, mas não faz diferença. Faz diferença nenhuma para si. Faria, talvez, na minha opinião, a diferença que eu saber o setor tecnológico. Gostava de saber se os entrevistados são todos. Tem no artigo, eu não trouxe. De uma mesma indústria. São variados. Isso é interessante. Mas, fora isso, se como eles chamam, não tem diferença. É interessante saber também se é uma indústria pequena, grande, média, o setor de atividade, algumas informações. No artigo está descrito qual é o faturamento aproximado, o estágio, né, se está em early stage, seed ou series, e qual que é o tempo. Você pode até tirar o faturamento e colocar, criar um elemento chamado grau de maturidade econômica, faixa, pam, 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 pam. E aí vai te proteger um pouco mais, inclusive, o produto, para você vender o produto. Olha, eu estou trabalhando com ele, você consegue ver a efetividade dele, daqui a aqui. E aí, jogar um outro elemento
você faz ali o cadastro do teu cliente com escolaridade, conhecimento profundo sobre marketing, recursos humanos, sobre isso, e aí você consegue balizar o quanto ele vai ajudar a ferramenta ou o quanto ele vai conseguir absorver da ferramenta. O que é que você, como consultor, complementa. Todas essas consultorias aqui são em cerveja, dia, rotação, tá? Então, cafezinho, também vale. André, né? Parabéns. Eu acho que é interessante ter propostas com um aspecto científico, né, metodológico, e ao mesmo tempo uma aplicação prática. O que eu sugiro é que, como você falou que já está avançando para falar das ações estratégicas derivadas da análise fofa, chamo fofa, você pode usar, por exemplo, alguma ferramenta de análise multicritério, em que você, nesse questionário que você faz com os empresários, então já ter pesos, já ter uma forma de você criar uma matriz que também depois nas ações já tivesse essa priorização. Porque isso é uma coisa que também se debate muito na prática. Eu sou coordenadora de curso e tento colocar essas ferramentas estratégicas lá na pós-graduação, da PGA, da UFRN. E eu acho que isso falta também para nós, coordenadores de cursos de pós-graduação, que temos que cumprir todos os requisitos que a CAPES exige, indicadores e todos os aspectos estratégicos, eu colocar entre aspas, e que a gente tem um relatório gigantesco que exige que a gente faça planejamento estratégico, só que nem todo mundo está dentro da área de estratégia. Então, se pudesse também direcionar para o mercado acadêmico, eu ia agradecer demais. Uma profissão que eu diria para você, explora isso dentro da academia, com os alunos, e aí você começa a ver o seguinte: quem é o cara que começa com pensamento estratégico? É o aluno da engenharia, é o aluno da química, da psicologia, a própria medicina, que eles vão ser empreendedores, vão ter o consultório deles, etc. E aí você vai começar a ver qual é a dificuldade que esse teu futuro cliente tão paralelo. Você joga lá, fica fazendo beta teste e vai alimentando. E uma forma de você alimentar a inteligência artificial é sobre os recortes. Então, começa a pegar recorte de bolsa de valores, recorte de indicadores, recorte disso. O Brasil é péssimo, eu não sei como é que está Portugal, se evoluiu muito mais em cima disso, mas o Brasil é péssimo em termos de indicadores organizacionais, porque os setores não são analisados de forma coerente, o empresário ele retém muita informação, porque até não tem, o número de limitadas limita o processo de compreensão dos setores econômicos nossos. Historicamente, o nosso governo não tem disponibilizado de forma sistemática, de forma bem adequada esses dados para nós. Eu trabalho com estratégia tem mais de 30 anos e até hoje eu nunca recebi. Eu fui nos Estados Unidos e encontrei mais dados sobre o Brasil em determinados setores da economia do que aqui no Brasil. Exatamente isso. Você vê vergonhoso? Isso é menor porque o Brasil é quase igual. É muito menor. A questão do Brasil estamos falando de 200 milhões. 10 milhões de Portugal. E os Estados Unidos é espetacular. Isso, mas Portugal, eu vou precisar ir para o último paper, já para a gente depois ali a gente seguir e poder dar a cerveja de alguém. Mas foi muito bom que a sessão está bem empolgada. Eu acho que um colega falou, dois que também ministraram lá, que algumas casas, a gente resolveu analisar, olhando o processo de decisão, tomada de decisão das startups, e a gente lixou startups modelo SaaS, a gente tem uma aceleradora lá na PUC também, Campus do Exato, com a tese de SaaS. Então, na disciplina de estratégia do lado do Unicinos, a gente foi estudar teorias de estratégia e evolução da estratégia, a gente parou na 11ª aula e efectuou de causation. Então, a gente olhou na lógica de effectuation e causation, como que as startups de tecnologia estão tomando decisão na parte de construção do projeto de inovação. Né? Então,
a gente nichou, são 4 startups do SaaS, 4 plataformas, né? E como que a gente cria uma inovação, né? Aprendi que inovação é substantivo, né? Então não tem empresa inovadora, é uma empresa que desenvolve uma inovação. E o processo do Vale da Morte, porque a gente sabe que muitas startups começam e poucas chegam, como o colega falou, a gente tem que ajudar os empreendedores a capacitá-los para passar desse Vale da Morte, né? O próximo, por favor. Então a gente olhou o Peter, não podia deixar, né? Eu sou apaixonado por isso desde o começo, né? Estudar isso aí no mestrado. Olhar que a inovação ela é radical, logicamente ela pode ser incremental, pode ser inovação, e base tecnológica também. Vamos olhar a teoria da Saravasky de causation e effectuation, para olhar como que isso é feito, né? E olhamos um pouquinho da parte do desenvolvimento desse Vale da Morte, né? Como que os empreendedores passam por esse vale. É muito difícil você começar um negócio e vem aquela discussão que eu falei. Será que as universidades estão preparando melhor os empreendedores? Será que existe uma educação empreendedora? Será que o empreendedor já nasce pronto, né? Então, são coisas que a gente vê por aí, próximo, por favor. Então, a gente foi olhar estudo de caso também, estudo de caso, a gente olhou, a gente chamou os fundadores, a gente entrevistou via Google Meet, deixamos com um questionário pré-estruturado, conta a história da ideia da startup, como foi. Então, tem casos curiosos aqui de startups, como a gente não botou o nome, né, mas tem uma startup aqui de serviços holísticos. Tá? O cara começou com leitura de tarô por Skype. Acabou de fazer um spin-off, uma joint venture com um grupo argentino, pegou milhões no negócio, o portal tem mais de 11 mil usuários. Uma startup desenvolvida em Macapá, onde o fundador disse, eu tive que rodar meu banco de dados em Belém, porque eu não tinha internet em Macapá, tive que dar um barco para rodar meu banco de dados. Ele conseguiu trazer um software simples de orçamento de obra e 2 startups nossas, uma que saiu agora da premiação do programa de Open Innovation, de manutenção industrial, e uma plataforma de QR Code, que meu sócio foi para o Japão há 20 anos atrás, falou que QR Code é o futuro, o código de barras, e esse negócio estourou. Então, essas plataformas, essas startups conseguiram tomar decisões meio no caos, né? A gente está falando, não tem o effectuation, o causation, né? A gente até brincou no artigo que a gente entregou para o professor do causation, que é uma ação no caos. Tiramos do artigo, para deixar uma coisa mais leve. Próximo, por favor. E aqui a gente começou a olhar no construto de effectuation e causation se algumas coisas são validadas. Então, por exemplo, os processos permitem que o negócio desenvolva custos mais baixos. Então, alguns depoimentos, embaixo da mesa. Eu usava o coworking da faculdade. Ou eu abri um escritório só em 2019, depois de ter passado por todo o processo de uma incubadora, de uma aceleradora. A gente começou a estudar o papel do ecossistema também. O ecossistema ajudou nisso. Então, na fase inicial, eu acredito que ele é um filtro, né? Você vai passando pelo processo, você vai criando o seu negócio, vai desenvolvendo o seu cliente. A gente usou tudo na lógica do Blank também, o link de consumidor. Então, algumas startups falam assim, o meu sonho é trabalhar com grandes, mas é mais fácil agora lidar com pequenos, porque eu posso errar menor do que queimar uma ficha. E hoje eles voltaram ao sentido de estar trabalhando com grandes empresas também, com essas soluções simples, né? E a gente acredita que a inovação não pode ser complexa. É uma solução simples com problemas complexos. Eu acho que é uma inversão de lógica que as startups conseguem fazer. Então, a gente começou a olhar algumas validações, próximo, por favor, e a gente está propondo um framework para ajudar no processo de criação de negócios inovadores na fase de ideação. Então, como o colega falou, a gente está setorizando entre ideação, tração, prototipagem, scale-up, né, que são as 4 fases, tem 5 fases das startups. A gente acredita que, balanceando um pouquinho mais a mentalidade de gestão, acho que a gente que é de gestão de negócio, a gente tem um pensamento estratégico, a gente estuda estratégia, a gente dá aula de estratégia, e a gente percebe que as startups de base tecnológica, a maioria dos fundadores não são de negócio. Ou é de computação, ou é de TI, ou é de marketing, ou é de saúde, e eles precisam entender essa mentalidade de gestão. A cultura empreendedora acho que é fundamental, acho que o cara nasce pronto com talento, a gente tem vários estudos de habilidades empreendedoras, comportamentos, capacidades empreendedoras, né? E o papel aqui do capital intelectual, mentorias, o smart money, o capital semente ajuda bastante. Esses investimentos que a gente começa a pegar, investimento do ano, que ajuda a startup a escalar. A gente acredita que isso pode ser mais estudado e mais ampliado, e o meu propósito, o meu doutorado, a minha tese, é tentar
entrevistar pelo menos umas 100 startups no modelo de ideação, fazendo um estudo longitudinal, que nós estamos fazendo tudo isso, e ver se esses 4 pilares vão ajudar ou não. O próximo, por favor. E a gente acredita que o processo de effectuation é importante para o crescimento de negócio, principalmente no desenvolvimento de uma inovação. A gente sabe que tem incerteza, mas a gente tem que botar o barquinho na água logo, senão a gente fica só na falação e não vai para a ação. E esse processo de fazer um canvas, criar um modelo de proposta de valor, ir testando isso, errando mais rápido, acho que é um processo que ajudaria isso. E tentar divulgar e pegar empresas de sucesso. Quais são as startups que conseguiram passar por esse vale da morte? Como elas conseguiram fazer? O que elas fizeram sozinhas? O que elas fizeram com suporte? E a gente acredita que trazendo mais estudos qualitativos para a academia, a gente começa a criar essa cultura empreendedora na academia também, que é um sonho dele. Próximo. E aqui a gente usou alguns referenciais importantes, eu acho que tem bastante coisa importante, mas a gente gostou muito do autor do Vale da Morte, porque é uma coisa que os investidores reclamam. Tem dinheiro, mas não tem projeto. Aí você vai falar com o startup, eu tenho ideia, mas não tem dinheiro. Então, como que a gente diminui esse gargalo? Acho que a proposta é essa. Obrigado. Bom, eu não vou falar nada dessa coisa de SAP, porque eu não entendo nada disso. Software as a service. Eu também fiquei pensando e ainda mais quando você apresentou, acho que ficou mais claro ainda. Como você está tratando desse lugar da ideação, talvez tenha uma teoria que possa te ajudar nisso. Tem um professor, o nome dele é complicado, eu posso te mandar depois, Arditvilli. Tá. Ele é da Universidade de Minnesota e ele tem uma teoria do reconhecimento empreendedor separado em 5 fases, né? Que vai olhar, inclusive, o network da pessoa, entendeu? Vários pontos, né? Eu tenho usado essa teoria para olhar mulheres refugiadas que começam a empreender. Então, a gente está expandindo. Enfim, eu acho que pode te ajudar. Um ponto muito positivo que vocês colocaram foi essa questão. Primeiro, as referências são bem recentes, assim, eu achei muito legal isso. E um outro ponto é que o artigo, principalmente na parte do referencial teórico, ele está temporal, né? Sim. Então, vocês organizaram dessa forma e eu acho que ficou legal, né? Ainda mais quando a gente está falando de startup, que é um movimento que tem crescido cada vez mais, olhar como era e olhar como é agora, eu acho que ficou excelente, assim, muito legal mesmo. E aí, 2 sugestões que eu queria fazer para vocês é assim, a primeira, que na introdução vocês começam falando da importância e tudo mais. Talvez vocês trouxessem alguns dados, não necessariamente quantitativos, mas alguns dados ou alguns autores que dimensionam essa importância, eu acho que é fortalecer um pouco. Tá. E a segunda, não, são 3. A segunda, até a tabela que você mostrou aqui sobre essa validação, eu achei que ficou um pouquinho faltando alguma coisa, ou em que momento foi validado, ou como que foi feito esse processo de validação. Acho que ajuda. E a última coisa, na tabela, na parte dos resultados, né, no finalzinho, acho que vocês foram muito tímidos. Eu acho que, assim, eu sei que é uma questão de espaço, mas tinha bastante coisa que poderia ter sido discutida ali nos resultados, pelos dados que vocês trataram e tudo mais. Então é isso, tá bom? A questão não foi nem timidez, foi limitação de espaço. Eu tinha dado 23 páginas, mas não vai dar, tem que cortar para 17. Eu imaginei, mas enfim, né, numa outra publicação, sim, se vocês forem seguir, eu acho que poderia focar ali. Tá. É isso. Bom, quando eu vejo para não esquecer aqui. Quando eu vejo o seu artigo, eu temi um pouco que você coloca lá o processo de decisão. E o processo de decisão, a primeira grande questão que eu vejo é que muitas vezes nós fazemos uma bagunça desgraçada com a questão de quem o sujeito empreendedor. O sujeito empreendedor, no Brasil, tem uma característica. Nós estamos cansados de discutir isso, e parece que agora, a cada ciclo econômico, nós enfrentamos essa dificuldade. Então, o sujeito empreendedor do Brasil é aquele sujeito que perdeu o emprego e vai fazer alguma coisa. Esse é um sujeito empreendedor, está ali, está posto, está na sociedade, está nas estatísticas. Eu diria, esse é um empreendedor
necessidade. Perfeito. Mas temos que ter outra oportunidade. E aí nós temos que ter uma separação, porque nós temos países com diferentes políticas para o empreendedorismo e que fazem com que o mesmo empreendedor, no mesmo estágio, reage de forma completamente diferente. Essa complexidade tem que ser posta. Então, quando eu estou falando do empreendedor norte-americano, que tem um aporte de capital, que tem toda uma estrutura por trás, e que se ele errar, ele vai lá e se refaz, se reconstrói. O mito do fundo da garagem, que tem que parar na sala de aula, tem que parar, tem que dar um passo para esse próximo, também vai fazer com que o aluno dentro da universidade seja estimulado a empreender. No Brasil, quando você diz assim, eu vou ser empreendedor, você já está devendo imposto. Você já começou a dever, você já está devendo contador, do advogado, você nem abriu a empresa, você já está devendo esses caras. Você tem que ter um advogado, você tem que ter um contador. Então, o que acontece quando você vem em Portugal? Você faz um doutorado, e um dos elementos que já se pede em Portugal é, olha, o que você, em vez de fazer uma tese, por que você não empreende, não põe um negócio? E aí hoje nós estamos tendo os cérebros vendedores de empreendimento, futuros trabalhadores da indústria do empreendedorismo, onde alguém com capital chega lá e diz assim, eu vou comprar a sua ideia e a partir da sua ideia você vai virar meu empregado e pronto. Quer dizer, uma desconfiguração do que é ser empreendedor. Quando você chama atenção para a decisão, o componente decisório não é mais uma análise SWOT, não é mais um conjunto estático ou dinâmico de indicadores ou de pressupostos a serem lidos. Eu estou entrando agora com um pressuposto econômico, tão somente a base econômica, e que vai me dizer, meu amigo, eu tenho que ganhar dinheiro com esse meu pensamento. Seja esse dinheiro via a ação do meu empreendimento, seja esse dinheiro eu vendendo parte da minha ideia. É um sujeito contaminado no processo decisório organizacional. Vamos ver. Ele não está tendo parâmetros outros de negócio, de gestão, que suportem essa decisão. E aí eu me preocupei quando você veio falar da tomada de decisão. Mas é um grande desafio de você empreender. Quando você empreender, quem está tomando decisão é você. Quando você está numa empresa, quem toma decisão é o seu diretor. É meta. Sim. Agora, quando você sai da caixa, e eu saí em 98, é difícil, né? E aí vem a questão. O que é isso? Sabe? Faltou um pouquinho de tomar de decisão. Por que não está? Você fez aquele negócio, né? Você gosta dessa parte, então você tesão pra caralho. Sim. Aí você diz, eu posso escrever sobre isso, isso lá, tal. Só que você tinha que escrever sobre isso. Tem que pontuar isso, tem que trazer isso, porque valoriza a sua reflexão. Dá subsídios para a gente compreender melhor o que você, até onde está. E você cria os seus limites. O meu discurso tem um limite. Isso aqui eu não quero. Então, eu gosto de conversar com os outros, porque é muito claro. Onde é que está isso? Sim. Você me falar onde é que ele não é brabo, não. Sim. Me fala onde é que está isso. Você traz uma reflexão para a gente. E nós brasileiros temos assim, eu fiz exato. Você fez Instituto de Empresa? Não, eu fiz Universidade Autônoma de Barça. Eu fiz exato em Barça. Aí, você viu os caras assim, quem escreveu isso? Aqui no Brasil, a gente já entra com look well. Veja bem. Exatamente. Eu fiz isso porque... Não. Por quê? Por que você não escreveu isso? Traz isso para mim, porque aí eu vou te entender melhor. Então, sabe esse sujeito, se você não quer usar a discussão da decisão, se você quer, fortaleça mais isso. Eu cheguei até a fazer uma pesquisa sobre análise de decisão, está tudo em investimento. Eu olhei lá, análise pragmática de investimento, eu olhei e falei, caramba, tem que estudar isso. Sim. Não para agora, Inês é morte. Sim. Valeu, Dico. Você fala, né, da tomada de decisão,
No artigo, eu fiquei, se não está estudando toda essa fase inicial, que é o da ideação. Sim. Não é só a tomada de decisão que vai gerar uma ação, um aprendizado, um ciclo. Tá. Mas como um estudo dessa fase inicial, que Uhum, é a isso. ideação, Uhum. onde tem o Vale da Morte, então, não é só a decisão, mas todos os elementos que fazem passar por esse momento. Tá? Se for nesse sentido, eu diria para ampliar as lentes teóricas, não ficar só com o eixo para, né, para startup, que direciona aqui, mas buscar verificar como esse teste da ideia, aquilo que há ali, se em SaaS ele precisa seguir o mesmo modelo, porque há dúvida se a gente não tem uma contingência aqui na aplicação do startup e de todas essas ferramentas em tipos e negócios diferentes, porque hoje você tem um método mais ou menos geral, para negócios de impacto, para negócios B2B, B2C, e tem particularidades nisso. Né? Então, se colocar isso, e como eu vi que o interesse também está muito ligado ao SaaS, porque tem uma aceleradora, na Unicinos, na PUC. Qual PUC? São Paulo. Na PUC de São Paulo, né? Então, vocês têm mais interesse de convergir para os desafios de negócios inovadores do tipo SaaS, né? A questão referencial teórica, a gente não sei se foi errado a análise, mas a literatura de startup não é acadêmica, né? É cinza, né? Não, mas a gente precisou olhar literaturas acadêmicas, né? Então é difícil, né? Na evolução da estratégia, que a gente fez aquele mesmo tempo, né? Não sei se isso é válido ou não. Estudado, coloca nas bases, você vai ver o material que tem. Ele é bem recente, sim. mas já é material. Depois eu posso indicar um referencial que faz um ensaio teórico, que faz uma reflexão sobre startup e esses desafios de desenvolvimento dela e um paper acadêmico. Tá? Pode, obrigado. Acho que vai ajudar mais do que o Effectuation. Sim. Você deu uma olhada, Michel Motti está fazendo um estudo, ele fez um estudo no Canadá sobre sobre empreendedores, empreendedorismo cultural, alguma coisa assim. Étnico? Não. Étnico, não. Eu acho que foi. Michel Motti. Obrigada. Se quiser, você passa o livro para mim lá, depois eu estou para ti. O contato dele. Muito obrigada, professor. Colegas, mais alguma questão? Sim, nós temos os e-mails dos colegas. Eu coloquei na apresentação, se quiser disponibilizar, você vai troca aqui. Nos anais lá tem o... Nos anais também tem. Mas se quiser anotar... No sistema tem uma parte de avaliação da sessão, vocês podem entrar lá. Tá. E tem também, eu vou jogar aqui no Zoom, mas tem uma sessão de network também. Aí, isso aqui ela é online. Eu não sei como funciona muito bem, mas a sessão é virtual. É virtual, né? Tá. Então tá bom. Bom, para quem está virtual, tem essa sessão. Você pega os nossos e-mails no Semiat. Consegue, né? Se quiser trocar o WhatsApp, tem um nome, filiação. Entra ali no... Acho que dentro dos anais deve sair também, sabe? Não, se quiser, a gente troca também. Todos os anais que eu sempre vi tinham os contatos dos autores. Sim. Mas se quiserem trocar aqui... a gente já troca aqui. Já. Encerramos, então? Pessoal, obrigado pela presença de todos, os autores, os que estão presentes, colaboraram com a discussão. Fiquei bem feliz com o nosso debate. Sucesso a todos aí. Obrigado, até mais. Obrigado, André. Tchau, tchau. Sobre empreendedorismo.
no acelerador da UNESC, tratamos de estudantes, empreendedorismo universitário, já está negócio de partida longa. Mas se você quiser outra perspectiva também, eu te mando. Não, Só para me mandar uma mensagem, eu vou chamar da congresso, que é muito legal. Olha,